Eu gosto de lembrar, quando a gente fala da importância de poder conhecer né, aí recursos como os da estatística e da psicometria na nossa área, de uma frase de dois autores, mas um deles particularmente famoso na psicologia, que é o Henry Murray, um sujeito que criou um teste psicológico chamado teste de percepção temática, um instrumento bastante popular na psicologia mundial e não só brasileira. Ele tem uma frase que, traduzindo e resumindo, né, todas as pessoas são iguais umas às outras, iguais a algumas pessoas e iguais a nenhuma pessoa. É um jeito inteligente, né, um jeito elegante de falar que a gente se parece muito uns com os outros em diversos níveis. Em alguns níveis a gente não se parece com ninguém. Quando a gente lembra que isso acontece ao mesmo tempo, nós nos parecemos muito uns com os outros e também não, né, somos únicos, somos indivíduos aí, né, bastante especiais, a gente lembra de para que serve estudar matemática. A gente quer entender o quanto que a gente se parece uns com os outros. Nós vamos tentar conversar sobre isso ao longo aí da nossa conversa de hoje, sobre o quanto que estudar o quanto as pessoas se parecem umas com as outras não é dizer que elas só se parecem umas com as outras. Mas se a gente não prestar atenção nesse nível também, o risco é a gente achar que todas as pessoas são tão únicas no mundo que elas não têm nada em comum. Em tempos onde a gente tem visto as consequências negativas do individualismo exacerbado, é importante a gente se lembrar que a gente se parece muito uns com os outros. E quanto mais a gente entende essas semelhanças, a gente inclusive pode usá-las para promover melhor convivência, né, enquanto sociedade. Então, conhecer números não é apenas lidar aí com uma contribuição importante para a gente poder entender fenômenos científicos, mas principalmente para que a gente, com esse conhecimento, possa promover bem-estar, possa promover desenvolvimento. Perfeito. Mas olha, você falou um pouco sobre essa ideia interessante de utilizar os números para tentar avaliar essa semelhança, né? Aquilo que é comum a todos, mas acho que isso até me lembrou de uma questão que às vezes é uma desinformação que as pessoas falam a respeito do método quantitativo, dos números na psicologia, que é a ideia de que, de alguma forma, os números empobrecem. Que de alguma forma talvez eles sejam reducionistas. Então eu queria que você falasse um pouco como você vê essa questão. Legal. Na nossa literatura, né, em português, em psicologia, tem um artigo que começa com esse clichê. E eu digo clichê porque o risco de você exacerbar uma afirmação como essa é de que você se transforma no contrário daquilo que você quer, né, enfrentar. E aí, extremos, né, vão ter sempre desvantagens e não só vantagens. O clichê que eu estou falando é: as pessoas não são números. Ninguém sério na área de psicologia que trabalha com métodos quantitativos, gente, acredita que as pessoas podem ser equiparadas a números. Os números são um jeito de descrever pessoas. E, aliás, eu sempre provoco sobre isso de que muitos de nós, né, às vezes falamos isso com uma pretensa arrogância, né, de que eu não sou um número, dizendo isso com um celular no bolso, que é um aparelho que te transforma exatamente num número. Né? Se você tiver uma conta no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp, o termo mais correto não é que você é um número, você é um grafo. Né? Para pessoas que conhecem aí matemática, né? A teoria dos grafos consiste basicamente numa modelagem complexa, né? Num jeito de descrever, por meio de indicadores muito sutis, perfis, né, de pessoas. É o termo usado para a gente poder entender como é que cada pessoa responde melhor a um tipo de anúncio, a um tipo de conteúdo. Né, nas 3 redes aí da Meta, né, uma empresa que vale bilhões em cima do que ela sabe sobre a privacidade de bilhões de pessoas no mundo. Né? Quando a gente fala eu não sou um número, você tem uma conta no WhatsApp, eu temo dizer que você já é um número. Agora, é pertinente, é relevante falar de que resumir as pessoas a partir de um número é sim empobrecer, tornar a complexidade delas algo raso, o que ninguém sério em psicologia quer.
de novo, a gente é muito parecido entre si e também é muito único, ao mesmo tempo. E quem lembra disso, ao mesmo tempo, aproveita o que a gente tem, que os números ajudam a descrever e não tornar as pessoas, e, ao mesmo tempo, entendeu como que essa pessoa ela parece com os outros também de um jeito próprio.